Bom, então vamos lá. Vamos resolver este exercício. Ele pede para calcular as correntes nas malhas dos resistores. Se a gente calcular as correntes em cada malha, fica fácil calcular as tensões, né? É só multiplicar pelas resistências, tá bom? Então, faremos o seguinte, ó. Primeiro passo, né? Conforme a gente já estudou, é o sentido das correntes elétricas, e eu vou escolher o sentido horário, considerando aqui, eu vou chamar de corrente I1, e a corrente elétrica I2 nesse sentido aqui, ó, nessa malha. Então, nós teremos malha 1 de cá e a malha 2 daqui, ó, tá bom? Na sequência, a gente determina as polaridades dos componentes, sendo que as fontes de tensão já têm polaridades fixas. Então, marquei as fontes, vamos analisar então os resistores. O resistor R1 em função da corrente 1, aqui é positivo e aqui é negativo. O resistor R2 em função da corrente I2, positivo aqui e negativo de cá. Considerando a malha 2, a corrente 2 provoca uma polaridade em R3 dessa forma, positivo e negativo, o R4 também positivo e negativo, e aqui o R2 inverte, positivo e negativo, sendo positivo embaixo e negativo em cima. E agora a gente tira as equações de cada malha. Então vamos começar pela malha 1. Então na malha 1 nós temos o seguinte, ó. Começando pela fonte VA, que é positiva, ela gera uma elevação de tensão, né? Então VA menos R1, VR1 menos VB, observa que quando a gente sai de positivo para negativo, isso significa uma queda de tensão, então VB é uma queda, menos VB. Aí menos a queda de tensão em VR2 é igual a zero. Vamos colocar aqui as correntes elétricas e a gente tem o seguinte, ó, vou manter. Então, VA menos VR1. O VR1 é I1, opa, não precisa disso, menos I1 vezes R1, menos VB, aí menos R2. Observa que a corrente elétrica em R2 é composta pela diferença de I1 menos I2. Então, vamos escrever da seguinte forma, abre parênteses, I1 menos I2 vezes R2, que é igual a zero. Ok? Ficou legal, deixa eu corrigir isso aqui. Então, menos VB, menos I1 menos I2, vezes R2, igual a zero. Ok. Bom, então, olha só. Nós temos, então, que, substituindo os valores, VA vale 110, menos o valor de R1 corresponde a 5 vezes I1. Então, 5 e 1. Aí, menos VB. VB vale 190, então, menos 190. Menos a diferença de I1 e I2, né? Então, I1 menos I2, que multiplica o valor de R2, que é de 5. Isso daqui é igual a zero. Bom, 110 menos 5 e 1, vamos abrir mais essa equação, aí menos I1 vezes 5 vai dar menos 5 e 1. O menos com menos dá positivo, então vai ficar mais 5 e 2 igual a zero.
Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Menos 5 e 1 com menos 5 e 1 vai dar menos 10 e 1, ok? Mais 5 e 2. Mais 5 e 2. 110 menos 100 vai dar menos 80. Isso aqui é igual a zero. Ok? Bom, então olha só, né? Só vamos conferir, né? Para evitar qualquer tipo de erro, que segunda-feira é triste mesmo. 110 menos 190 dá menos 80, menos 5 e 1 com menos 5 e 1 dá 10, menos 10 e 1, e esses 5 e 2 vêm para cá. Ok, então nós só vamos jogar o menos 80 para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, ó, menos 10 e 1, mais 5 e 2 é igual a 80. Ok, essa é a equação da malha 1. Vamos tirar agora a equação da malha 2. Então, malha 2. Ó, observando a malha 2, o VB agora passa a ser positivo. Eu vou começar por ele, né? Então, nós temos VB menos a queda de tensão no resistor R3. Então, vou chamar de VR3. Menos a queda de tensão no resistor R4. Então, menos VR4. E menos a queda de tensão no resistor VR2. E isso daqui é igual a zero. Tá? Então, tá aí. Vamos abrir mais a equação, então, nós temos o seguinte, ó, VB, vou substituir agora pela lei de Ohm, então VB menos VR3, o VR3 vai ser I3, desculpa, I2 vezes R3. O VR4, I2 vezes R4, então tá aí. E menos o VR2, né? O VR2 está aqui, olha, aquele caso das correntes. Como agora nós estamos considerando que a corrente positiva é a que sobe, então I2 é positivo e I1 é negativo. Então, menos, abre parênteses, I2 menos I1, que multiplica R2 igual a zero. E está aí a equação do circuito. Agora nós vamos substituir pelos valores dos resistores e de tensões. Então, VB vale 190. Então, VB 190 menos R3. O R3 vale 15. Então, 15,2. Aí, menos I2 vezes R4. O R4 vale 20, isso. Então, menos 22. Aí, menos. Já posso pegar aqui, ó, o R2 vale 5. Então, menos 5 e 2. Menos com mais vai virar mais. Menos com menos vai virar mais. 5 e 1, que é igual a zero. Então, vamos ver o que dá para resolver parcialmente aqui. Ó. 190 menos 15,2 com menos 22 dá menos 35,2. Com menos 5 dá menos 40, né? Então, menos 42. Mais 5 e 1 é igual a zero. Já vou trazer a equação para um modelo final. Ó. Vamos escrever o seguinte, 5 e 2, desculpa, 5 e 1, menos 42 é igual a menos 190. Né? Jogando o 190 para o outro lado da igualdade lá. Então, veja bem, nós já temos duas equações. Né? Pego 190, jogo para cá, vai ficar menos 42 e 5 e 1. E o nosso sistema, então, seria isso daqui. Ó.
O autor ele nem fala de sistema, né? Sistema de equações. Eu gosto de colocar para facilitar na montagem da matriz. Então, o sistema, malha 1, nós temos menos 10 e 1, mais 5 e 2, que é igual a 80. A malha 2 vai ficar 5 e 1, menos 42, que é igual a menos 190. Quando a gente monta as matrizes, nós temos isso daqui, ó. Então, matrizes. A primeira coluna é menos 10 e 5. A segunda coluna, 5 e menos 40. Então, aqui nós temos a primeira matriz. E a segunda matriz, né, é igual a 80 e menos 190. Muito bem, agora a gente pode calcular as correntes elétricas, I1 e I2, e também I3, né? I1 vai ser igual, vou substituir o menos 10 e 5 por 80 e menos 190. Então, 80 menos 190, depois 5 e menos 40, dividido pela matriz original, que é menos 10 e 5, 5 e menos 40. Então, a determinante, né, as determinantes dessas matrizes, nós vamos ter 80 vezes menos 40, menos 190, vezes 5. Aí embaixo vai ficar menos 10, vezes menos 40, menos 5 vezes 5. Bom, então olha só, 80 vezes menos 40, aqui vai dar negativo, vai dar 3.200, né? Menos 3.200. 8 vezes 40 dá 320, mais um zero, 3.200. Menos 190 vezes 5, agora eu vou ter que precisar da calculadora. 950, positivo, né? Porque esse menos aqui vai virar positivo por causa desse menos. Ok. Então, nós temos menos 3.200 mais 950. Dividido por menos 10 vezes menos 40, aqui vai dar 400, menos 25. Então, I1 será igual a 2.250 dividido por 375. 6. Né? Aqui, na verdade, dá menos 6, né? Porque 2.250, 375, vai dar menos 6. Ou seja, erramos no sentido ali, tá? Menos 6 amperes. Ok, já determinamos a corrente I1. Vamos agora determinar a corrente I2. Então, vamos lá. I2. Deixa eu colocar mais para baixo.
Então, I2 vai ser menos 10 e 5, 80 e menos 190, dividido pela matriz original, menos 10 e 5 e menos 40. Ou seja, então em cima nós temos menos 10 vezes menos 190, menos 5 vezes 80, dividido por... Aqui embaixo a gente já sabe quanto que dá, né? 375. Então vamos direto, que a gente já sabe esse determinante. Bom, então aqui nós temos menos 10 vezes menos 190 vai dar 1.900. E 5 vezes 80 vai dar 400. Dividido por 375. Já vamos colocar aqui direto o valor de I2. Tá? Então, I2 corresponde a... quatro amperes. Bom, para a gente achar o valor de 3, né, tem duas equações que a gente pode utilizar aí. A gente pode ver a equação da malha 1, porque a gente sabe que I1, desculpa, é I3, né? Vai ser igual a I1 menos I2. Então, I1 corresponde a menos 6 amperes, com menos 4 amperes, então a corrente aqui vai dar menos 10. Ou, se a gente poderia também, né, pegando a malha 2, I2 menos I1. Então, I2, 4 amperes, menos I1, que a gente achou negativo, de menos 6 amperes. Aí o resultado aqui daria 10 amperes, né? Então, nós vamos considerar que I3 corresponde a 10 amperes. Ok até agora? Então, ele pediu para calcular as correntes em cada malha, né, em cada ramo do circuito. Vamos ver o que ele usou no enunciado lá. Determina as correntes nas malhas. Então, já determinamos as correntes em cada malha. E pediu para calcular as quedas de tensões nos resistores. Então, nós vamos calcular VR1, VR2, VR3 e VR4. Então, vamos lá. VR1, I1 vezes R1, a corrente I1 é 6 amperes. Já vou pegar o módulo da corrente, né, porque para tensão nós não vamos considerar polaridade. 6 amperes vezes 5 ohms. Então, VR1, 30 volts. Ok? Então, VR1, 30 volts. VR2. Deixa eu lembrar aqui onde está o R2. Chamada aqui de 2 e aqui de 3, para ficar mais coerente, né? Porque o R2 eu falei que é a corrente I3. Mas agora eu vou terminar assim. Então, VR2 vai ser I3 vezes o valor de R2, 10 amperes, vezes 5 ohms. Então, VR3 é 50 volts. Tá aí. O VR3, aí eu chamei de 2 vezes
R3. O I2, 4 amperes, vezes 15 ohms. Então, VR3... aqui já misturei de novo, olha só. Aqui é VR2. E o VR3... 60 volts. Tá aí. Bom, ok. Agora, só faltou o VR4. VR4 e 2 vezes R4. 4 amperes vezes 20 ohms. Então, VR4, 80 volts. Ok? Tá resolvido o circuito, então, né, usando a metodologia de análise das malhas, a abordagem geral. Certo, Vinícius? Tudo certo aí? Ok, o Vinícius também pediu mais um. Vamos ver, vamos dar uma olhada no outro aqui. Ô Vinícius, eu não sei se você falou aí, a gente não ouviu não. Falei, obrigado. Nada. Uhum. Deixa eu aproveitar se dá para usar esse que o Vinícius está pedindo, o outro, para poder... Não, vamos resolver usando essa abordagem, é melhor. Depois eu sigo o conteúdo aqui. Vamos lá, para o exemplo 3. E ele pede para poder também calcular as correntes e tensões no circuito abaixo. Ok, então deixa eu desenhar o circuito aqui. Peraí. Peguei. No circuito. Beleza, então vamos desenhar o circuito. Aqui tem uma resistência. E uma fonte de tensão de cá. VA 12 volts. Aqui nós temos R1, que vale 8 ohms. Aqui tem um resistor no meio. Que é o R2. E ele é de 2 ohms. Daqui nós temos 2 resistores. Aqui e um de cá. E aqui é a fonte de tensão.
Essa tensão aqui tá... já estava errando aqui, ó. Essa aqui está invertida. Então, vamos inverter essa fonte. É negativo aqui, ó. Assim, assim e assim. Ok. E VM igual a 6 volts. Esse resistor aqui é o R4, 2 ohms. E aqui o R3, 4 ohms. Ok, gente. Então é o seguinte, né? Como que nós vamos resolver? Eu vou aplicar a mesma sequência, né? A mesma metodologia, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente determinar o sentido da corrente. E eu, de novo, eu vou escolher aqui, ó, sentido horário. Eu vou chamar essa corrente aqui de I1. Agora, para ser mais coerente, eu vou chamar essa corrente aqui agora de I3, né? Porque o R3 está aqui em cima, R4. E aqui, então, nós temos a corrente que vai ser a I2. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tá? Marcar as polaridades dos componentes. Então, vamos considerar aqui, ó, positivo e negativo. Aqui na fonte, ó, negativo e positivo. Ok? Então, o resistor R1, ele tem essa polaridade aqui, ó, positivo de cá, negativo aqui. O R2, em função de I1, tem um positivo aqui e negativo de cá. Ó, observa a polaridade de R3. O positivo é daqui e o negativo aqui, ó, porque a corrente I3 está da esquerda para a direita. Aqui o R4 fica positivo e negativo, a fonte já está marcada aqui. E agora o R2 inverte, ó, positivo e negativo aqui em cima. Daqui agora a gente segue tirando as equações de cada malha. Nós aqui malha 1 e de cá malha 2. Pronto. Vamos tirar a equação de cada malha aí. Então, começando pela malha 1, vamos começar por VA, considerando VA positivo, que é uma elevação de tensão. VR1 é uma queda de tensão. E VR2 também uma queda de tensão, igual a zero. Então, VA menos VR1 menos VR2 vai ser igual a zero, tá bom? Substituindo por correntes, né, lei de Ohm, VA menos VR1 vai ser I1R1 menos VR2. O que é o VR2? É a corrente I1 menos a corrente I3. E nós vamos multiplicar isso daqui por R2, que é igual a zero, tá? Então, substituindo pelos valores, VA corresponde a 12, I1, R1. O R1 vale 8, então eu vou colocar assim, ó, menos 8 I1, tá bom? Aí menos, né? Porque menos vezes I1 vezes R2. Então, o R2 vale 2, então nós temos menos 2 I1, tá? I1 está aqui, o R2 vale 2, 2 e 1. Mais, por que mais? Porque esse negativo multiplicando por esse negativo vira positivo, vai ser 2, que é o valor de R2, vezes 3. Então, mais 2 e 3. Bom, ainda trabalhando a equação, nós temos 12 menos 8 com menos 2 vai dar menos 10 e 1. Mais 2 e 3 igual a zero. Olha, então, né, colocando a constante de um lado da igualdade, nós temos que menos 10 e 1 mais 2 e 3 igual a menos 12. Se quiser multiplicar por menos 1, pode. Para nós aqui não faz diferença nenhuma. Na hora que a gente jogar na matriz, o resultado que sair é isso mesmo. Muito bem, então nós temos aqui a equação da malha 1. Vamos pegar agora a equação da malha 2, então.
Então, a malha 2, vamos começar Vamos começar de R3 ali, depois, no fim das contas, a gente vai acabar organizando mesmo, né? Olha, não, começar por VM fica melhor. Vamos começar do VM e a gente vem girando no sentido horário. Observa que VM, mesmo estando aqui do lado direito, nós estamos saindo de negativo para positivo, ou seja, então, na verdade, é uma elevação de tensão. Então, a gente começa com VM positivo. Então, VM, ok? Negativo para positivo. Aí, quando a gente chegar aqui no R2, é de positivo para negativo. Então, vai ser menos VR2, menos a queda de tensão no resistor R3, então menos VR3, e menos a queda de tensão em R4 é igual a zero. Substituindo pelas correntes, né, lei de Ohm, aplicando a lei de Ohm no circuito, na equação, nós temos que VM menos VR2. O que é o VR2? Então, vamos voltar aqui. O VR2, nós temos uma diferença de corrente de I1 e I3, sendo que I1, né, considerando essa polaridade aqui do lado direito, I3 é positivo e I1 é negativo. Então, nós temos I3 menos I1, ok? Que multiplica R2, aí menos I3 vezes R3, menos o VR4 I3 vezes R4, que é igual a zero. Bom, então nós temos o seguinte, ó, já colocando, atribuindo os valores. VM vale 6 volts, então 6 menos I3 menos I1 vezes R2, que vale 2, menos I3 vezes R3, eu vou continuar nessa linha de raciocínio e depois eu ajudo. R3 vale 4. I3 vezes 4, menos I3 vezes R4, que vale 2. Isso, vale 2. Igual a zero. Então, olha só, 6 menos I3 vezes 2, então 2 e 3. Aí mais, né? Menos vezes menos vira mais. 2 e 1, menos 4 e 3, menos 2 e 3, igual a zero. Bom, então nós temos o seguinte, vamos lá, 6 menos 2 e 3, com menos 4 e 3 vai dar menos 6 e 3, com menos 2 e 3 dá menos 8 e 3. Menos 8 e 3, mais 2 e 1, corresponde a zero. Né? Colocando tudo na ordem sequência, na ordem correta, eu começo aqui com 2 e 1, menos 8 e 3 é igual a menos 6, que eu pego esse 6 e jogo do outro lado da igualdade. Então, ok, nós já temos as duas equações, uma para cada malha. Né? Então, trabalhando o sistema, vamos fazer o seguinte, ó, vamos detalhar mais aqui. Ó. Malha 1, a equação da malha 1 está lá, ó, menos 10 e 1, mais 2 e 3, igual a menos 12. Aí a malha 2, dois e 1, menos 8 e 3, igual a menos 6. Bom, daqui então a gente tira a matriz, as matrizes, né? As duas matrizes. Então, considerando as matrizes, primeira coluna, menos 10 e 2. A segunda coluna, 2 e menos 8. Sendo que essa matriz é igual a essa matriz de cá, que é menos 12 e menos 6.
Então, conferindo, menos 10 e 2, 2 e menos 8, e menos 12 e menos 6. Ok, então, para calcular a corrente elétrica I1, é igual a isso daqui, ó. Vamos pegar menos 12 e menos 6. E 2 e menos 8, dividido pela matriz original, menos 10 e 2, e 2 e menos 8. Então, calculando as determinantes, nós temos menos 12 vezes menos 8, menos 2 vezes menos 6, dividido por menos 10 vezes menos 8, menos 2 vezes 2. Tá? Então, vamos colocar os resultados parciais. 12 vezes 8 dá 96. Então, aqui vai dar 96 positivo. E menos 2, né? Com menos 6, dá mais 12. Aqui embaixo nós temos 80, positivo, menos 10 com menos 8 dá 80, menos 4. Então, 96 mais 12, 108, dividido por 80 menos 4, 76. Deu 1,42. 1,42 amperes. Ok, nós já temos então o valor da corrente I1. Deixa eu marcar aqui. Tá aí o valor da corrente elétrica I1. Vamos agora então calcular a corrente I2. Então, I2, escrevendo as matrizes, será menos 10. Oi? É em 3, na verdade, aí, não? É I3, isso aí. Muito bem. Menos 10 e 2. Aqui menos 12 e menos 6. Dividido por menos 10 e 2 e menos 8. Ok? Então, nós temos menos 10 vezes menos 6, menos 12 vezes 2. E dividido pela determinante aqui embaixo, que a gente sabe que dá 76, né? Então, nós temos, aqui vai dar 60, menos 24, dividido por 76. 60 mais 24. Mais 24. Vocês estão de olho, hein? O jeito já aqui, ó. Vai dar 84 dividido por 76. Então, I3 será igual a 11, arredondando, né? Vamos considerar assim.
Vou colocar 1,05. Pronto. Bom, olha só. Então, pela malha 1, nós temos que I2 é igual a I1 menos I3, 1,442 amperes, menos 1,05 amperes. Então, nós temos que... Por que você colocou 1,05? Na calculadora está dando 1,105. 105. É isso aí. É porque eu copiei errado. Deixa eu corrigir, então. Um 1,105. Isso aí. Ok, então quanto que vai dar aqui? 1,42. 314,73 miliamperes, né? Eu vou colocar 0,315. 0,315 amperes. Muito bem, então nós temos agora as três correntes. Consequentemente, a gente consegue calcular todas as tensões elétricas nos resistores. Vamos começar então pelo resistor R1, VR1, né? Então, VR1, I1 vezes R1, I1, 1,42 amperes, vezes o valor de R1, 8 ohms. 8 ohms. Então, VR1, 1,42 vezes 8, 11,36 volts. Ok, tá aí o VR1. VR2. E 2 vezes R2. Então, 0,315 vezes R2, 2 ohms. Então, VR2 0,63 volts. VR2. VR3 será I3 vezes R3. O I3, 1,105 amperes, vezes R3, 4 ohms. Então, VR3... 4,42 volts. Ok, e VR4, e 4 vezes R4, e 3 vezes R4. Um 1,105 vezes 2 ohms. Vamos só conferir para ver se é 2 ohms mesmo. 2 ohms.
2,21 volts. É besteira, né? Só metade da tensão de R3, já que o resistor é metade do valor, a tensão é metade também. Então, 2,21 volts. Então, tá aí, calculamos todas as tensões nos resistores. Ok? Dúvidas até agora? O Vinícius mandou lá o exercício para mim no WhatsApp e ele tem somente a resposta da queda de tensão no resistor R2 que bateu, né? O enunciado traz 0,632, a gente só calculou, só deixou 0,63 volts, mas é arredondamento aí, 0,60. E os outros componentes ele não tem resposta. O do exercício anterior eu já dei uma olhada, as respostas bateram aí também com o enunciado. Vinícius, isso daí? Certinho, obrigado. Nada. Ok, gente, então, o que eu tenho de proposta agora? Vamos resolver mais alguns exercícios, que a gente vai dar uma recapitulada em algumas coisas, né, através de exercícios, e na sequência a gente vai no conteúdo novo. Aí eu vou pegar exercício do livro, lá do final do capítulo, para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver que página que está aqui. Ok, página 223. Então, vamos resolver alguns exercícios do livro. Os próximos assuntos, é bom que a gente vai precisar desse conceito aqui bem trabalhado também. Então, nós estamos falando do capítulo 8 do livro. Tá? E vou começar pelo exercício número 3. Então, exercício número 3. Para o circuito, determine. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede I1 e IS. I1 e IS. Na letra B, ele pede as tensões VS e V3. Deixa eu desenhar o circuito aqui. Aqui tem uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente é de 4 amperes. Ok, deixa eu colocar aqui, ó, 4 amperes. Daqui nós temos um resistor R1. De 2 ohms. Uma fonte de tensão de 24 volts. Está chamando aqui de E. Então, E igual a 24 volts. Aqui nós temos um resistor. E outro resistor de cá. Então, R2, 6 ohms. R3,
2 ohms. Ok, é isso daí. Olha, a corrente IS é essa daqui, ó, na fonte de tensão. IS. E o VS é a tensão da fonte de corrente. Ok, isso aí. E I1 é essa corrente aqui, ó. Ok, é isso aí. Então, gente, vamos resolver. Alguém tem alguma sugestão? Imagina que vocês estão fazendo um concurso, uma prova de concurso, ou até uma prova para poder entrar num processo seletivo e tem que ir uma prova técnica. Se vocês se deparassem com um circuito desse, a primeira visão de vocês pensariam: eu sou capaz de resolver ou eu não sou capaz de resolver? Não precisa responder, eu só quero mostrar para vocês um detalhe que é o seguinte: geralmente, né, quando a gente faz um curso técnico ou uma faculdade e acaba, depois que forma, você acaba esquecendo, né? Muita coisa de análise de circuito, assim, é natural, não é natural, né? É aceitável que depois, quando vocês estiverem formando, vocês lembrar sobre o método das malhas, dos nós. Algumas pessoas esquecem e precisam de fazer uma revisão. Mas esse circuito, a solução dele é relativamente simples. É muito simples, por sinal. Por exemplo, se a gente for começar pela letra A, tá? O seguinte: de quanto que vale a corrente I1 e quanto que vale a corrente IS? Para a gente calcular a corrente I1, é só a gente pegar o valor da tensão E, porque essa fonte ela está em paralelo com R1. Ó. Então, a tensão em cima do resistor R1 é a mesma tensão da fonte de 24 volts. E dividir pelo resistor R1. Né? Então, nós temos 24 volts dividido por R1, que vale 2 ohms. Tá? 24 volts da fonte, 2 ohms do resistor. Então, a corrente elétrica I1, ela corresponde a 12 amperes. Ok? Então, tá aí, ó, o valor da corrente I1, 12 amperes. Muito simples a solução, tá? De I1. Agora, de quanto que seria a corrente IS? Vamos analisar o seguinte. Aqui, olha, nesse nó, nós temos uma corrente elétrica de 4 amperes, tá? Aqui está chegando 4. Está descendo uma corrente de 12 amperes. Aqui tem uma corrente elétrica aí que a gente não sabe de quanto. Nós precisamos saber o valor dessa corrente. Ok? A gente consegue também determinar o valor dessa corrente elétrica aqui, ó, que eu vou chamar de I2. I2 porque passa no resistor R2 e no resistor R3. Por exemplo, então vamos lá, olha só. I2. I2 vai ser igual, então, a 24 volts dividido por... Vamos colocar a equação, né? Fica mais bonitinho. I2 vai ser igual o valor da tensão da fonte de tensão, né? Dividido por R2 mais R3. R2 mais R3. Então, nós temos 24 volts dividido por R2, 6 ohms, mais o R3, 2 ohms. Então, 24 volts dividido por 8 ohms, nós temos aqui uma corrente elétrica de 3 amperes. Ok? Bom, gente, então, olha que interessante. Vamos lá. Vamos chegar no raciocínio, tá?
Deixa eu desenhar parte dos nós aqui, vamos ver se ajuda aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eita. Esse primeiro nó é aquele nó que desce lá para o resistor R2. Aqui nós temos uma corrente elétrica de 4 amperes, está chegando aqui. 4 amperes, tá? Nós temos uma corrente I1 que, em princípio, eu desenhei essa corrente para baixo. Mas pode ser que ela seja invertida, nós vamos chegar lá, tá? Ó, aqui nós temos uma corrente elétrica I2, que nós já sabemos de quanto que é. E aqui a gente tem uma corrente elétrica, que eu coloquei nesse sentido aqui, ó, eu chamei simplesmente de corrente I, ok? E aqui nós temos a corrente IS, que é a corrente que é a fonte de tensão. Bom, veja bem, essa corrente de 4 amperes está chegando nesse nó, essa corrente I1 a gente já calculou sendo uma corrente de 12 amperes, tá? Então, veja bem, 12 amperes está descendo aqui para I1. A gente precisa de saber de quanto que é essa corrente I, tá? Então, a corrente I, a gente já consegue calcular, ó. Eu posso até colocar os valores aqui para ajudar, ó, 12 amperes. E a corrente IS a gente tem que calcular, e o I2 nós já calculamos aqui também, é 3 amperes. Então, veja bem, a corrente elétrica I, né, vamos fazer por etapas, vai ser igual a 4 amperes menos 12 amperes, né? Então, se eu somar as correntes que chegam no nó, tem que ser igual a soma das correntes que saem desse nó. Então, do jeito que eu desenhei ali, ó, ficaria 4 amperes menos 12 amperes, nós temos de menos 8 amperes. O que significa, então, menos 8 amperes? Bom, significa o seguinte: ou a gente errou o sentido dessa corrente ou dessa de cá. É provável, né, que do jeito que eu desenhei, essa corrente de I, ela não é nesse sentido, e sim no sentido oposto. Então, o jeito certo seria isso daqui, ó. Aqui eu tenho a corrente I. Opa, só I. Bom, então, redesenhando o circuito, né, e colocando o sentido correto da corrente, a gente pode vir aqui agora e alterar essa equação, ó, de forma que a corrente I1, né, a corrente I1 seria igual à corrente I mais 4 amperes, ou seja, a corrente elétrica I, ela é igual a 12 amperes menos 4 amperes, então I corresponde a 8 amperes, ok? Então, olha só, analisando o outro nó agora, né, esse nó da direita, a gente tem uma corrente de 8 amperes saindo do nó para a esquerda e uma corrente de 3 amperes saindo do nó para a direita. Ou seja, a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, IS é igual a I2 mais o valor de I. Então, consequentemente, nós temos I2, 3 amperes, mais a corrente I que a gente achou que é de
8 amperes. Ou seja, a corrente IS corresponde a 11 amperes. Então, já fizemos a letra A. Achamos o valor da corrente I1 e achamos o valor da corrente IS. Marco, Bom, olha... Oi. daria para resolver pela análise dos ramos? Daria, Vinícius. Acho que, assim, na verdade, daria, mas seria uma complicação, sabe? Seria mais longo do que esse. A gente poderia, olha só, porque quantas malhas tem esse circuito? Ele tem 3 malhas, você teria que tirar a equação dessa malha, a equação dessa malha e a equação dessa malha. Mas seria possível, sem dúvida seria. Tá? E desse jeito é mais prático, a gente vai direto na lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Entendido? Sim, obrigado. Nada. Vamos lá, letra B. Olha, letra B tem alguma pergunta aqui que é óbvia, né? De quanto que vale a tensão Vs? Observa que a fonte de corrente ela está em paralelo com a fonte de tensão. Então, a tensão elétrica da fonte de corrente é a própria tensão da fonte de tensão. Então, Vs é igual a E, ou seja, Vs é igual a 24 volts. Pronto, só isso. Muito bem. Vs igual a 24 volts. O que mais que ele pediu? A tensão em V3, no resistor V3. Aí é a lei de Ohm, mais simples, né? Então, V3 é igual a I3 vezes R3. I3 e I2 é a mesma coisa, né? Eu não calculei I3, eu chamei de I2, na verdade. Mas como o R3 está em série com R2, a corrente elétrica é a mesma. Então, I2, que a gente já calculou, vale 3 amperes. Então, 3 amperes vezes R3, 2 ohms. Ou seja, V3 é igual a 6 volts. Pronto, é isso daí. Está resolvido o exercício. Número 3, tinha separado um outro aqui, ó. Esse é interessante também. Vamos lá. É o exercício número 7 do livro. Opa. Então vamos lá, 7. Ele pede para o circuito então, letra A. Determine a corrente no resistor de 2 ohms. Letra B. Converter para a fonte de tensão e comparar os resultados. Então, deixa eu desenhar o circuito aqui. Circuito simples, tem uma fonte de corrente. Tá aqui, ó, I de 12 amperes. Essa fonte de corrente está em paralelo com o resistor de 4 ohms. E aqui
é a carga né, RL de 2 ohms. E esse resistor aqui foi chamado de RS, é o resistor que fica em paralelo com a fonte de corrente, tá bom? Ou seja, nós estaríamos considerando a fonte de corrente real como sendo essa parte aqui, ó, tá? Olha, como que a gente faz então para resolver sem precisar de converter? Vamos lá, letra A. Olha, primeiro passo, a gente poderia calcular a resistência total, né? Que seria 4 vezes 2, né? Pegando os dois resistores em paralelo, ó, 4 vezes 2, dividido por 4 mais 2. Então, nós temos 8 dividido por 6. Acho que dá 1,5, isso? Vamos ver. Um 1,33 ohms. Então, a tensão da fonte, VS, da fonte de corrente, vai ser 1,33 ohms vezes 12 amperes. Então, VS, 12 vezes 16 volts. Pronto, agora nós já sabemos o valor da tensão da fonte de corrente. Então, para calcular a tensão na carga, VRL, nós vamos pegar VS dividido, dividido pela corrente do circuito, não é? Bom, então é o seguinte, VS, ele pediu a corrente, desculpa, gente. Vou chamar aqui de IL, corrente na carga. Tensão da fonte sobre a resistência de carga. 16 volts dividido por 2 ohms. Então, a corrente IL, ela vale 8 amperes. Isso aí, 8 amperes. Ok? Aí a letra B, ele pede para converter a fonte de corrente em uma fonte de tensão. Então, como é que seria essa conversão, né? Recapitulando aí, olha, a gente desenharia o seguinte, aqui uma resistência elétrica insere como uma fonte de tensão. E aqui nós temos a resistência de carga, RL. Opa, nada disso. RL, 2 ohms. Aqui nós temos ainda o valor de RS, que é de 4 ohms. De quanto que vai valer esse valor E aqui? Ó? Tá? Fazendo a conversão, é igual a 12 amperes vezes 4 ohms. Ou seja, na verdade, quando a gente faz conversão de fonte, né, recapitulando, a gente pega a corrente da fonte de corrente vezes o resistor que está em paralelo com a fonte de corrente. Né? Então, nós temos que o valor da tensão será de 48 volts. Ok? 48 volts. Bom, então, olha que interessante. Então, vale 48 volts. Aquela fonte de corrente ali, a gente substituiria por uma fonte de tensão real com esses parâmetros e que vai gerar o mesmo efeito no circuito. O mesmo efeito como? De quanto que vai ser a corrente do circuito para esse caso aqui? Ó? A corrente será de 48 volts dividido por 4 ohms mais 2 ohms. Então, 48 volts dividido por 6 ohms. Ok? Bom, gente, então olha só. Como é que a gente sabe que gerou o mesmo efeito, né?
A ideia é que a gente substitua a fonte de tensão por uma fonte de corrente e o circuito continue funcionando normalmente. Então, o cálculo que a gente tem que fazer é que a corrente elétrica, nessa situação aqui, ó, IL, tem que ser o mesmo valor da corrente elétrica nessa situação. Tá bom? Então, de quanto que é o valor? 48 dividido por 6 amperes. Observa aqui. A tensão, a corrente em cima que passa na carga é de 8 amperes e a tensão na carga vai ser de quanto? 8 amperes vezes 2 ohms, 16 volts. Observa que não mudou nada na carga. A tensão e a corrente continuam sendo a mesma. Ok? Então, é para recapitular aí conversões de fonte de tensão e fonte de corrente. Alguma dúvida, gente?